Será que o Corinthians está disposto a conversar com o Flamengo para mudar o contrato de televisão? É isso, mas não é bem isso não. E eu te explico agora. Vem comigo. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, vamos falar do contrato de televisão do Corinthians, que virou assunto aí nos últimos dias, sobre a possibilidade de Corinthians e Flamengo se unirem para fazer um acordo ali das duas maiores torcidas, dos dois maiores clubes do Brasil, nesse segmento de torcida, audiência e tudo mais, e rentabilidade de direitos de TV. Uma ideia, de repente, do Flamengo se aproximar do Corinthians, o Corinthians topar essa aproximação para conversarem juntos, de repente conseguirem algo melhor do que eles têm hoje. Tem muita gente receosa com isso, tem gente que gosta da ideia. Bom, já vou te explicar tudo. Antes disso, já se inscreveu aqui na Salazar TV? Então para tudo rapidinho, se inscreve aqui na Salazar TV, não vai custar nada para você. Se você já é inscrito, muito obrigado. Tem muito conteúdo aqui, muita informação para a gente tratar do Corinthians, mas não só do Corinthians. Teremos mais novidades muito em breve aqui na Salazar TV. Tivemos reuniões importantes, teremos novidades aqui na Salazar TV, fique atento e acompanhe esse vídeo até o final, tem informação boa para você entender essa situação e aí você deixa o like para mim, beleza? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, vou tentar ser sucinto aqui. O Flamengo está incomodado porque ele percebeu que saiu perdendo com esses novos contratos de televisão. Esses contratos começaram a vigorar agora em 2025 e eles vão até 2029, até o final de 2029. Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, certo? Certo. O Flamengo fechou com a Libra, o Corinthians fechou com a LFU. O Corinthians deu um tiro no escuro e deu certo, porque o Corinthians não sabia. Tinha um mínimo garantido, mas dependia muito do que a LFU ia conseguir. Conclusão, a LFU foi para o mercado, conseguiu grandes contratos até 2027, mas repare, o que ela acertou com os clubes era o direito de representar os clubes e no mercado buscar nas negociações emissoras interessadas em transmitir os jogos daqueles clubes. E isso ela poderia fazer até 2029. Em princípio, por exemplo, ela foi lá e fechou com a Record até 2027, mas o contrato dela, a procuração da LFU para representar os clubes e negociar contratos vai até 2029. E por isso, isso foi estendido recentemente com contratos que foram estendidos, que iam até 2027 e foram estendidos até 2029. E a LFU fez isso porque ela tinha esse direito, essa procuração para negociar com qualquer empresa que quisesse transmitir os jogos dessas equipes até o período de final de 2029. Tá? Então o contrato do Corinthians, essa procuração com a LFU é até o final de 2029. Então a primeira coisa que as pessoas têm que entender é a seguinte: o Flamengo, em 2024, ele conseguiu 278 milhões de reais. O Corinthians, 225 milhões de reais. Então o Flamengo conseguiu mais, porque estávamos falando daquele outro contrato anterior. Em 2025 isso mudou. Em 2025, Corinthians tem uma projeção de 250 milhões de reais, enquanto o Flamengo uma projeção de 222 milhões de reais, tá certo? Então, o Corinthians conseguiu tirar uma diferença entre o que acrescentou no dele e reduziu do Flamengo. Rolou uma diferença aí de cerca de 80 milhões de reais, 81 milhões de reais, segundo as projeções. Uma diferença importante que foi resultado dos contratos que o Flamengo acertou com a Libra e que o Corinthians acertou com a LFU. E o Corinthians, então, portanto, passa a ter uma projeção de melhor contrato do Brasil no quesito direitos de TV. Você sabe que uma parte é performance, uma parte é audiência, uma parte é igual para todo mundo e assim por aí. Portanto, senhores, pegando uma projeção, vamos imaginar primeiro lugar, né? Uma projeção para o Flamengo em primeiro lugar do Brasileirão, uma projeção para o Corinthians em primeiro lugar do Brasileirão.
você tem um histórico que não se altera muito de audiência, então você consegue medir ali, ter uma projeção bem fiel ao que cada um deve receber da LFU e da Libra e tudo mais. E aí você tem projeções, por exemplo, em 2026, do Corinthians receber 263 milhões e o Flamengo 232 milhões. Em 2027, o Corinthians 276 milhões, de novo não, 263 em 2026, 276 em 2027. E o Flamengo 243, e aí vai, em 2028, Corinthians 289, Flamengo 254, 2029, o Corinthians 304 milhões, o Flamengo 266 milhões. Enfim, existe uma projeção, uma estimativa de que o Corinthians vai receber mais do que o Flamengo e ninguém vai receber mais do que o Corinthians com este contrato do jeito que ele está feito hoje, certo? Certo. Beleza. E aí, o Flamengo resolveu, acho interessante, procurar o Corinthians para tentar conversar. Você é contra ou a favor disso? Será que o Corinthians vai cair no conto da sereia? Será que o Corinthians vai aceitar essa aproximação do Flamengo assim? Porque o Flamengo nunca procurou o Corinthians quando ele estava ganhando mais do que o Corinthians, certo? Procurou o Corinthians para fazer algo independente só os dois? Não, não fez isso. O Flamengo, inclusive, tinha um contrato da Adidas em certo momento que a Adidas poderia ir para mais ninguém. E no contrato com a Abrax, por exemplo, de que ninguém poderia receber mais do que o Flamengo, senão o Flamengo teria que ter o dele aumentado. Lembra de tudo isso? Portanto, pela primeira vez, talvez em um bom tempo, o Flamengo percebeu que ficou para trás, que o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. E aí ele procurou o Corinthians. E aí tem muita gente dentro do Corinthians preocupada com isso, né? Tem gente preocupada com isso dentro do Corinthians. Mas tem gente que acha que é interessante ouvir o Flamengo. E eu fui tentar entender. Bom, então peraí, como é que o Corinthians está nessa situação? Vou te dizer e te explicar agora. Deixa o like aqui para mim, vale a informação, o like vale a informação para você entender bem essa história. O negócio é o seguinte, isso é informação e não é opinião, tá? Informação segura para vocês. O Corinthians não vai cair no conto da sereia. Esta gestão está disposta a conversar e ouvir, mas ela não está disposta a fazer algo só com o Flamengo. Afinal, nós temos a lei do mandante. Então, o que eles poderiam oferecer? 19 jogos do Corinthians, 19 jogos do Flamengo? Porque quando eles jogarem como visitante, os outros poderiam transmitir tranquilamente normalmente. Então, eles teriam 19 jogos cada um para negociar. Quem que vai pagar mais aos dois do que paga para eles, dentro dos atuais formatos, por 19 jogos? Se no outro formato você tem muito mais jogos, inclusive do Corinthians e do Flamengo. Porque os 19 jogos como visitante, o Corinthians e o Flamengo não teriam como negociar e os outros receberiam lá e estariam passando nas emissoras que eles acordassem. Então ficaria ruim, no entendimento de muita gente, para Corinthians e para Flamengo. Portanto, o que o Corinthians está disposto? O Corinthians está disposto a conversar sobre um novo modelo a partir de 2030, tá? O Corinthians está disposto a ouvir o Flamengo para um novo modelo a partir de 2030. Mas este modelo que o Corinthians está disposto a ouvir, não estou dizendo que o Corinthians vai fazer ou executar, o Corinthians está disposto a conversar, o Corinthians entende que só vale para o Corinthians sair da LFU para um outro tipo de acordo a partir de 2030, se neste novo acordo a intenção for construir um terceiro grupo. Do que eu estou falando? Bom, você tem os direitos de TV negociados com a Libra, com a LFU e se houver uma criação de um terceiro grupo, e este terceiro grupo contasse com mais clubes além de Corinthians e Flamengo, aí o Corinthians acha interessante pelo menos parar para sentar, conversar e ouvir. Opa, vamos montar aqui, de repente a gente tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco juntos. A coisa começa a mudar de figura. Muitas torcidas grandes, muitos jogos, 19 jogos de cada um deles. Além, né, quando um for visitante do outro. Então, você tem mais jogos, mais torcidas grandes e pode garimpar mais gente para este terceiro grupo. E o Corinthians entende que seria mais vantajoso para os clubes
inclusive para o próprio Corinthians, se não houver um intermediário. Do que eu estou falando? A Libra ganha dinheiro com tudo isso. A LFU ganha dinheiro com tudo isso. Então, números aqui, enfim, apenas hipotéticos e básicos, assim, conta de padaria. A LFU garantiu 3 bilhões para este período. Tá bom, mas vão o quê? 2 bilhões para serem repartidos entre os clubes e 1 bilhão fica para a LFU pelo trabalho, pela negociação, pela uma espécie de intermediação de tudo isso, como responsável por todo esse negócio de ter ido atrás do mercado e tudo mais. O Corinthians entende assim, bom, e se a gente criar um terceiro grupo sem intermediário? Será que não somos capazes de negociar esses contratos? Vamos imaginar o presidente de cada clube sentado na mesa negociando com o representante da emissora X. Se esses contratos forem fechados diretamente com o clube e não por meio de um representante de alguma empresa, como por exemplo a LFU ou a Libra, o valor iria inteiro para os clubes. Então, se nós estamos falando de 3 bilhões, seriam 3 bilhões divididos entre os clubes. Os clubes ganhariam mais dinheiro. E claro que só Corinthians e Flamengo, o Corinthians entende que não é negócio para ninguém. Agora, e se eles trouxerem mais gente com eles? Aí começa a mudar de figura. E se eles concordarem em fazer as negociações sem uma empresa intermediária? A coisa muda de figura. É mais gente, são mais jogos, mais torcedores envolvidos, mais audiência e sem um intermediário mais dinheiro. Então o Corinthians entende que vale a pena e está disposto a conversar com o Flamengo se for nestes moldes, para montar um terceiro grupo, para se unir a mais clubes e para não ter intermediário nas negociações com as emissoras. O Corinthians entende que este é um caminho que seria vantajoso para o Corinthians e, consequentemente, para quem viesse junto. Mas que, fundamentalmente, para o Corinthians significaria muito mais dinheiro do que ele vai ter até 2029. Agora, e se a conversa começar a partir para outro rumo? Aí o Corinthians sai de cena. O Corinthians entende que pode ser interessante continuar com a LFU. Pode ser que o Corinthians renove com a LFU a partir de 2030. Aliás, até pela relação, o Corinthians buscou empréstimo, adiantamento com a LFU, tem tudo isso. Há uma relação bacana nesse sentido. Mas o Corinthians não descarta parar para sentar e conversar numa terceira possibilidade. Tem a Libra, tem a LFU, e por que descartar uma conversa para uma terceira possibilidade, sendo que pode ser que ela seja realmente vantajosa? Essa é a situação do Corinthians. Então, depois de apurar tudo que eu ouvi, eu percebi de que o Corinthians está muito cauteloso com isso. O Corinthians não está caindo no conto da sereia. O Corinthians está ciente de que hoje tem uma situação muito mais confortável que a do Flamengo. Está ciente que o Flamengo está se movimentando porque viu que ficou para trás. O Corinthians está muito ciente de tudo isso, mas o Corinthians entende também que ele não precisa descartar uma possibilidade dele ganhar mais dinheiro, nem que seja junto de outros clubes. Aliás, ele só conseguiria isso se aliasse aos outros clubes, como aconteceu no exemplo da LFU. Então, essa é a situação. Essas são as condições que o Corinthians vislumbra como algo que tem potencial para ser interessante e que vale a pena sentar para conversar. Se isso vai para frente ou se isso não vai para frente, a gente vai ter que aguardar. Mas é assim que o Corinthians está tratando essa situação. Tá certo, gente? Bom, é um assunto importante, que envolve muito dinheiro, que envolve questões importantes, clubes grandes e que tem muita gente falando, mas eu acho que essas informações aqui você não tinha. Eu fui atrás de tentar entender e trazer para vocês. Tá bom? O que vocês acham de tudo isso? Informação importante, vale o like, vale se inscrever e vale o seu comentário para a gente entender a sua opinião. Valeu? Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.